Boa tarde. Vamos atualizar dados da Covid-19 em Ouro Fino e região. E para isso, conversamos com o nosso colaborador, diretor técnico da Santa Casa de Ouro Fino, Rodrigo Magaldi. Boa tarde, Rodrigo. Luciana, boa tarde a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui novamente para a gente conversar, para a gente atualizar aí os dados da Covid, do coronavírus aqui em Ouro Fino e na região também. Doutor, tem um paciente internado aí hoje? Temos um paciente sob internação aqui hoje, no nosso isolamento. Na verdade, temos um paciente suspeita e também esse paciente que é positivo, já que é o paciente nosso aqui de Ouro Fino. O número hoje está em 19 casos, se não me engano. Graças a Deus, a grande maioria em cura, 12, 13 casos de cura já, e alguns demais aí que estão fazendo isolamento domiciliar. E qual seria o estado de saúde deste paciente aqui de Ouro Fino? O estado de saúde dele é razoável. A gente não pode dizer que é um bom estado de saúde, porque ele ainda sofre muito com a oxigenação. A internação dele foi por conta disso, caía muito a taxa de oxigênio, então a gente optou por fazer a internação, fazer o protocolo todo, que a gente tem insistido e dito sempre aqui, né, que a gente tem um protocolo específico. Esse protocolo aqui de Ouro Fino, a gente utiliza a hidroxicloroquina, utilizamos os corticoides. Hoje, inclusive, está saindo na mídia toda uma notícia de que o corticoide cura a Covid. A gente, desde o início lá de abril, a gente no nosso protocolo faz sim a utilização da prednisolona, ou da metilprednisolona, ou da dexametasona, enfim, de corticoides que a gente utiliza. Então são notícias que a gente tem visto aí e que estão vindo só para sublinhar o nosso protocolo. A gente, claro, que quando tem qualquer tipo de alteração científica, embasada, correta, a gente procura seguir e melhorar ainda mais o atendimento aos nossos pacientes. No caso deste paciente específico, seria uma pessoa com alguma comorbidade ou uma pessoa normal? Qual seria a idade? Então, a idade é avançada, tem sim comorbidade respiratória, pressórica também. Então, a pressão alterada, tinha um problema respiratório prévio. Então, existem comorbidades. A gente tem falado isso com alguma frequência, Luciana, que ninguém está imune à Covid, ninguém está imune ao coronavírus. Mas, realmente, esse vírus ele tem piorado mais, atrapalhado mais, ele tem judiado mais, principalmente das pessoas com comorbidades, quer seja de característica respiratória, pressórica, muitas vezes endócrina, quer dizer, um diabetes também acaba ocorrendo isso, nos obesos, a obesidade mórbida também piora bastante, e outras comorbidades, doenças cardíacas no geral, diabetes, como a gente falou, e doenças respiratórias. Esses são os principais. Porém, ninguém está sujeito, ninguém está imune a ter o vírus e a ter complicações. Então, claro, quando você tem comorbidades, quando você tem doenças de base, acaba sendo mais complexo, mais difícil o tratamento. Porém, volto a dizer, todo mundo está sujeito a ter o vírus. Na sua avaliação, na nossa região já, por exemplo, Jacutinga, Monte Sião já passam aí nos 40 casos. Uma hora da gente aumentar mais o rigor? Monte Sião já passa de 50 casos, né? 53 Sim. casos, se não me engano, hoje. Eu acredito, Luciana, que existe um distanciamento aí muito grande numérico entre São Paulo e Minas. Só para fazer aqui uma analogia próxima. São Paulo, muitos casos, apareceram muitos casos. Minas, eu não sei se por testar pouco, no geral, ou por realmente subnotificar, a gente estava com um número muito baixo. E agora começam a aparecer os números de maneira mais abrupta. Eu vi hoje que em Belo Horizonte 82%, me parece, das UTIs estão ocupadas. E o prefeito Calil deu uma liberada lá, uma flexibilizada. Então eu acho que o governante nesse momento tem que ter muita cautela, muito cuidado, pensar em vidas. A gente tem sim que pensar na parte econômica, é importante isso, mas agora é momento de pensar em vidas. Então eu acho que toda e qualquer medida para reduzir a socialização, para aumentar aí o isolamento é importante. Ouro Fino com 19 casos, sendo que 5, né, que estariam com a manifestação da doença. Para a gente, sim, de certa forma, mais tranquilo. Porém, o hospital é base para esses pacientes todos, essas pessoas todas que estão infectadas da região, como, por exemplo, Monte Sião e Jacutinga, que é um número maior. Santa Casa estaria preparada para atender, por exemplo, após o 10º dia da doença, quando se agrava essas pessoas? Teria que ser encaminhado? Sim, a gente
gente tem feito um trabalho aqui, Luciana, exatamente para isso, para deixar leitos disponíveis para o atendimento. É óbvio que a média complexidade e a baixa complexidade, elas são de imediato assumidas aqui, quer seja de Monte Sião, de Inconfidentes, de Jacutinga, de Bueno Brandão, enfim, das cidades ao redor. Porém, a alta complexidade, a complexidade diferenciada de UTI, de intensiva real, a gente não absorve aqui. Mas muitas vezes esses pacientes que vêm em baixa ou média complexidade, quer dizer, que não estão tão ruins, vamos dizer assim, para ficar mais claro, acabam piorando. E é natural, às vezes, que eles evoluam para uma intubação, então a gente tem que intubar, tem que dar uma oxigenoterapia, ou fazer realmente uma intubação orotraqueal, e enfim, daí fazer a solicitação de uma vaga de referência. As vagas de referência nossas, de intensiva, de UTI, são para Pouso Alegre. Rodrigo, as notícias que a gente está ouvindo de uma segunda onda, qual a sua reflexão sobre esse assunto? A gente tem falado muito aqui, a nível Brasil, ainda em primeira onda, né? Nível internacional tem se falado, aumentou o número de casos na China, esses 3 ou 4 últimos dias, teve 55 casos, 60 e tantos casos no outro dia, 77 casos no outro dia, então a gente está falando aí sobre uma possibilidade de uma segunda onda infecciosa. É importante isso, é importante porque a gente fala sempre do novo mundo, do novo normal, né, Luciana? A gente tem comentado sobre isso, e eu acho que esses cuidados que a gente está aprendendo ainda, muita gente infelizmente não aprendeu, mas esses cuidados que a gente está tendo agora, que a gente está aprendendo, eles têm que ser tomados meio como regra. Ah, não vou poder beijar, não vou poder abraçar, não é nada disso. Mas tomar cuidados básicos, melhorar a qualidade de higiene, fazer a utilização de máscara, sim, principalmente em ambientes específicos, ambiente hospitalar, por que não? Isso é utilizado no mundo todo. O próprio Japão utiliza as máscaras em todo o transporte público, basicamente, muito antes da pandemia, muito antes do coronavírus. Por isso os números estão baixos lá, tanto de casos vitimados quanto de óbitos. Então eu creio que a gente vai mudar essa cabeça nossa, a gente vai mudar os hábitos nossos, e isso é importante e vai ser mantido. A segunda onda, em muitos países, principalmente países europeus, está se dando exatamente por isso. Existia um uso massivo de máscara, e esse uso massivo de máscara foi deixado de lado. Então hoje o que a gente fala é que para impedir essa segunda onda do contágio, o ideal vai ser fazer o uso de máscaras mantido, manter o uso de máscaras e manter essas condições higiênicas que a gente tem dito com frequência. Na primeira onda, nós aqui no Brasil, você acha que a nossa curva vai ser quando? Quando que a gente vai conseguir, assim, não ter tantos casos de Covid-19? Eu acho que esse pico, a gente já havia conversado anteriormente, eu vou insistir nessa conversa anterior, não vou mudar ainda a conversa, mas posso mudar, porque eu volto a dizer, Luciana, isso é tudo muito dinâmico, muito inédito, e realmente podem haver mudanças no meio do caminho. Isso não é algo anormal de acontecer, ainda mais com uma doença nova. Porém, a gente tem falado que esse prazo ia durar aí de 20, de 25 a 30, 40 dias no máximo. Falavam para Minas que o pico seria no dia 6 de junho, a gente passou, né? O que eu continuo acreditando é que, devido à evolução em outros países, já citei aqui para você a evolução nos Estados Unidos, como foi, de um dia específico, 18 de abril, os dias anteriores e dias posteriores, eu acredito pessoalmente que a gente vai, em 30 dias, aí os grupos de discussão nossos com intensivistas de São Paulo, principalmente, falam isso, que esse pico vai durar 30 dias e que o pico já iniciou lá atrás, entre o dia 28 e 29 de maio. Então a gente acredita que junho inteiro ainda o pico. E que num meio final de junho aí vai ter um índice de morte em um dia maior, que vai ser aí em torno do dia 20 de junho, por esses dias, na verdade, um dia maior de mortes e a partir dali um decréscimo. O Brasil, Luciana, você ouvinte, sabe disso, ele é continental, ele é muito grande. A gente pode pensar em várias pandemias, várias epidemias num único país, ou vários países, né? A gente podia dividir o Brasil em dezenas de países praticamente. O Brasil é muito grande. Então, por exemplo, no Norte e no Nordeste, a primeira onda já aconteceu.
Eu não tenho dúvida alguma disso. Em São Paulo, deve estar terminando a primeira onda. Esses últimos 7 a 10 dias foram mais tranquilos em São Paulo, principalmente nas capitais, não no interior. E aqui em Minas, eu acho que a gente está ainda entrando nesse processo. Por isso, esses números têm aumentado aqui. Eu acredito que para Minas, final do mês de junho, deve ser o pico real da doença. A nossa região aumentou muito os casos de um tempo para cá, principalmente que a gente citou já, Monte Sião e Jacutinga. O senhor acredita que esses casos aumentaram também em função daquele grande feriado que teve em São Paulo? Eu creio que sim. Eu creio que todo e qualquer afluxo maior de pessoas vai trazer um afluxo maior do vírus. A gente fala isso com frequência, o vírus não circula, pessoas circulam o vírus. Então, quando você tem um aporte maior de pessoas, de turistas, de gente de fora, você tem sim um risco maior. E de gente de dentro também. Quando você tem um afluxo maior de pessoas no comércio, as aglomerações e tudo, o risco, claro, de infecção acaba sendo maior. É importante a gente notar também, Luciana, que estão sendo feitos mais testes e, portanto, vão ser feitos mais diagnósticos. É natural que isso aconteça. A testagem ainda é ínfima, é muito pequena, porém, aumentando o número de testes, claro, obviamente, nós vamos ter um número maior de diagnósticos positivos. Você falou do uso da máscara. Algumas pessoas falam que o gás carbônico que a gente fica quando usa a máscara também é risco? Não, na verdade a gente realmente exala o gás carbônico, mas não em níveis arriscados. Isso não há problema nenhum. A orientação sobre o uso da máscara é usar de maneira correta, Luciana. Tem gente que pega uma máscara, está com a mesma máscara desde lá de abril utilizando. Isso é muito ruim. Então tem que trocar a máscara sim, tem que lavar as máscaras laváveis, as de tecido principalmente. O tecido tem que ser duplo. Não adianta usar a máscara no queixo, na cabeça, na nuca. Não adianta deixar dentro da bolsa ou dentro da jaqueta. Isso não vale para a gente de nada, muito pelo contrário, a gente acaba se infectando. Tomar o cuidado ao retirar a máscara, sempre utilizar a mão no elástico, tá? Não colocar a mão na máscara diretamente. Enfim, esses cuidados básicos que todo mundo já está sabendo como fazer. Na verdade, a máscara não tem um segredo grande, e ela é sim um obstáculo, desde o começo a gente fala isso, tendo dito a OMS ou não, tendo tido, inclusive, informações infelizes da OMS e também de governantes e de colegas médicos, inclusive, e da população leiga no geral. O que acontece é que a máscara é, sim, um mecanismo de defesa importante, é um obstáculo importante para a presença do vírus. Nós conversamos aqui com o Rodrigo Magaldi, ele que é diretor técnico da Santa Casa de Ouro Fino. As suas considerações finais, doutor? Eu agradeço, Luciana, estamos aqui à disposição. É uma batalha, é uma guerra longa, a gente está vencendo as batalhas, mas ainda tem uma guerra longa pela frente. Eu espero que todos tenham esse entendimento e que com unidade, com sacrifício, a gente consiga vencer o coronavírus. Um beijo grande a todos, estou à disposição aqui. E você continue na nossa programação agora com Vale Tudo. A todos uma excelente tarde, até amanhã, se Deus permitir.